Agora, então, teremos uma aula sobre verbos. Verbos é uma das classes gramaticais que elas são mais abrangentes, é uma outra palavra, maiores, tá? Então, nós iremos dividir esta aula, ok? Então, nós começaremos, então, falando, esta daqui é verbos, parte 1, ok? Eu acabei de falar para vocês que ela é pertencente a uma das 10 classes gramaticais. Então, lembram que eu já havia falado para vocês 10 classes gramaticais? Vocês já viram os substantivos, os adjetivos, artigo, numeral e entre outras, né? Que vocês já tenham visto. E agora chegou o momento, então, dos verbos, ok? Então, o verbo está aqui dentro das classes gramaticais, que são 10. Verbo. Verbo é a classe de palavras que se flexiona em pessoa, número, tempo, modo e voz. Pode indicar, entre outros processos, ação, estado, fenômeno, ocorrência e desejo. Aqui alguns exemplos para vocês. Calma que eu já vou mostrar aqui um por um o que isso significa, tá bom? Então, olha só, ação, correr. Primeiramente, gente, vamos falar uma coisa. O que é verbo? O que é verbo? É uma ação, é um estado, é um fenômeno. Então, o que é verbo? Praticamente é uma ação. Então, olha só, correr, brincar, falar, ver, escutar, dançar, beijar, é verbo. Essas palavras são verbo. Professor, então é mega fácil verbo, porque verbo termina com R. Não, calma, já vou explicar para vocês, não tem nada a ver com isso, tá? Já tô falando isso porque muitos alunos falam isso. Não tem nada a ver. Verbo eu posso flexionar ele, tá? Então tudo depende do tempo, do modo, da pessoa, que aí eu já vou explicar para vocês. Mas então, o que eu posso dizer? Verbo é uma ação, ok? Pessoa. Lembra ali que eu disse que ele flexionava em pessoa? Então, tá aqui a pessoa. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Então, esses aqui, também conhecidos como os nossos pronomes retos, tá? Então, essas são as pessoas. Então, eu posso dizer que eu corro. Ela corre. Opa, eu corro, tu corres, ele corre. Nós corremos, vós correis, eles correm. Fechou? Então eu posso flexionar o meu verbo nestas pessoas. Número. Número eu tenho singular e eu tenho plural. Quais são o singular? Eu, tu e ele. Plural. Nós, vós, eles. Se eu tivesse um quadro aqui, eu iria mostrar para vocês, mas então agora eu só vou falar. Olha só, aqui o eu é a primeira pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do singular. Ele, terceira pessoa do singular. Nós, é a quarta? Não, não é a quarta, é a primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. E eles, terceira pessoa do plural. Deu para entender? O que caracteriza o verbo são as suas flexões e não os seus possíveis significados. Observe que palavras como corrida, chuva e nascimento têm conteúdo muito próximo ao de alguns verbos mencionados acima. São que não apresentam, porém, todas as possibilidades de flexão que esses verbos possuem. Estrutura das formas verbais. Estrutura. Como é que funciona a estrutura do meu verbo? Do ponto de vista estrutural, uma forma verbal pode apresentar os seguintes elementos. Radical. Radical, alguns professores usam também a palavra raiz. Então, olha só, o que é isso? A palavra falar, o verbo falar,
Eu vou flexionar ele, eu escrevi falei. Qual é a raiz dele? Qual é o começo dele? A raiz, ela não muda, ela sempre vai continuar do mesmo jeitinho. Então, essa raiz é o F-A-L. Se eu for flexionar em falar, vocês notaram que não mudou até o L? Falaremos, falarei, falasse, falássemos, falou, não mudou. Esta é a minha raiz, este é o meu radical. Olhem só outro exemplo. Falava e falam. Então, qual é o radical? Falam. Não muda. Esse é o radical. Agora, tema. É o radical seguido da vogal temática, que indica a conjugação a que pertence o verbo. Por exemplo, falar. Calma, vou explicar para vocês. Olhem só. Acabei de falar para vocês da raiz do meu radical. É o falam. F-A-L. E o que vem depois? Vogal temática. A minha vogal temática. Vogal, vocês sabem o que é, né? A, E, I, O, U. Eu tenho a minha vogal temática. Então, olhem só. A vogal temática da palavra falar é o A. Da palavra vender é o E. Da palavra partir é o I. Agora, eu quero explicar para vocês outra coisa. Dentro da língua portuguesa, nós temos 3 conjugações. A primeira conjugação, a segunda e a terceira. Tudo nós vamos identificar pela minha vogal temática, que é o ar, ou ir, ou melhor, a, e e o i. Na língua portuguesa, então, nós temos só 3. Ar, ir. Primeira, segunda e terceira conjugação. Vou falar um pouquinho mais sobre isso com vocês. Desinência, modo temporal. Eu acabei de pegar uma palavrinha e eu tirei meu radical, tirei a minha vogal temática. O que sobrou? Desinência. Professora, para que serve a desinência? A desinência, ela é fundamental para sabermos qual é o tempo e o modo e a pessoa. Olhem só. É o elemento que designa o tempo e o modo do verbo. Por exemplo, falávamos. Olhem a palavrinha falávamos. Vou mostrar para vocês o que eu falei agora. Falam até o L. Até o L é o meu radical. O A é a minha vogal temática. E depois o vá. O vá, ele indica o pretérito imperfeito do indicativo. Professora, não entendi nada esse pretérito imperfeito do indicativo. Calma que a gente já vai explicar. Só estou mostrando para vocês que o que sobra, ela é a minha desinência, que me mostra o tempo, que me mostra o modo e que também me mostra o número e a pessoa. O falasse indica que ele é pretérito imperfeito do subjuntivo. D. Desinência número pessoa. Lembra que eu falei para vocês que a desinência ela também me diz quem é o número? Lembra do número que eu comentei com vocês? Singular ou plural. Pessoa. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Fechou? Então, nós também vamos identificar aqui na desinência esse número e essa pessoa. Então, olha só. Falamos. Fal, eu tenho até o L, que é o meu radical. Eu tenho até o A, que é a minha vogal temática. E o mos diz que é a minha desinência. Essa desinência, falamos. Quando eu digo assim, falamos, automaticamente, quem falamos? Nós. Nós falamos. O nós é a minha primeira pessoa do singular ou do plural? Plural. Então, primeira pessoa do plural. Agora, se fosse falavam. Falavam. Quem falavam? Nós falavam? Não. Eles falavam. Será que é eles falavam?
terceira pessoa do plural. Deu para entender? Vamos fazer uma, todos nós juntos. Cantássemos. Olhem só a palavra cantássemos. Eu tenho cant, que é o meu radical. O A é a minha vogal temática. E o semos é a minha desinência. Este restinho, ele vai me dizer um modo temporal e vai me dizer um modo pessoal. Fechou? Vamos continuar então? Agora é o seguinte. Um exemplo para vocês, ó. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Vocês notaram que não mudou nada? Aqui, ó. O meu radical, ele não muda. Só que ele não muda quando o verbo ele é regular. Calma que a gente já vai explicar sobre isso também, tá? E vocês podem notar que eu sempre tenho uma vogal temática depois, certo? Minha vogal temática. E o que sobrou me mostra tempo verbal, número e pessoa, ok? Ó, amaremos, venderia, partíssemos e comera. Eu peguei aqui para vocês 4 exemplos, só para que nós pudéssemos fazer isso junto agora. Amaremos vem do verbo amar, então olha só, am, não muda. O A é a minha vogal temática e o restinho são as minhas desinências. Venderia, vends, até o D, é o meu radical. O E, minha vogal temática. E o restinho aqui é a minha desinência. Partíssimos, parts, até o T, é o meu radical. O I, minha vogal temática. E o restinho é a minha desinência. Comera, com, certo? O E é a minha vogal temática e o Ra a minha desinência. Fechou? Isso tudo é a estrutura do meu verbo. Observação. Só uma exceção, não tem mais, tá? O verbo pôr, assim como os seus derivados, compor, repor, depor, entre outros, pertence à segunda conjugação, pois a forma arcaica do verbo pôr era poer. Professora, o que é arcaica? Explica, please. Arcaica é um modo muito antigo. Então, assim, ó, eu não digo que fossem os pais de vocês, mas poderiam ser os avós de vocês. Antigamente não era o verbo pôr, era poer. Mudou, né? A língua, ela vai, graças a Deus, ela é viva, ela vai evoluindo. Assim como a palavra você era voz me ser, e ela foi evoluindo até chegar no você. A mesma coisa acontece com o verbo pôr. Antigamente, muito tempo atrás, era verbo pôr, e agora é verbo pôr. A professora disse que tem primeira, segunda e terceira conjugação. Então, se tem pôr, é com o. Então, o é a quarta conjugação? Não, não existe quarta conjugação. Aí aqui está explicando que como ele era poer, terminado com er, ele pertence à segunda conjugação. Tá certo? Então, só recapitulando a conjugação que eu comentei com vocês. Eu tenho primeira, segunda e terceira. A primeira com ar, a segunda com er e a terceira com ir. Ok? Um exemplo aqui agora para vocês de tudo aquilo que eu expliquei. Eu tenho, aqui eu esqueci de colocar o verbo, mas eu tenho o verbo partir. Partir, ele pertence a que conjugação? Primeira, segunda ou terceira? Partir, termina com ir. Se termina com ir, ele é a terceira conjugação. Então eu tenho o verbo partir. Olha só ele no indicativo no presente. Eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, eles partem. Vocês notaram que não mudou em nada a minha raiz, o meu radical? Não mudou. Significa que ele é um verbo regular.
Porque o verbo ele tem regular e irregular. Uma das características do verbo regular é quando ele não muda, o meu radical. Consequentemente, aquilo que eu expliquei para vocês, eu tenho a minha vogal temática depois, podem notar que todos têm a vogal temática, e depois eu tenho as minhas desinências, que me dizem que pessoa, que tempo, que modo, que número ele pertence.